A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Tanáquio, da Igreja Apostólica Internacional Raives Quiriós, e nós estamos aqui na campanha até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus, até que todos cheguemos a varão perfeito, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo. Isso significa, queridos, que nós podemos adquirir uma unidade de fé. Isso significa que nós devemos conhecer quem é Jesus. Isso significa que nós devemos amadurecer, chegar à maturidade espiritual. Isso significa que nós devemos atingir a estatura completa de Cristo. Qual a estatura completa de Cristo? Ele disse: no rolo está escrito a meu respeito: eu vim para fazer a tua vontade, ó Pai. Então nós vamos caminhar em 2022 neste propósito, tá? E no nosso primeiro ponto, na unidade da fé, nós buscamos os pilares, como eu disse ali, né, dos fundamentos da unidade da fé, que é um só corpo. E quando eu digo que é um só corpo, esse corpo é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, querido, o corpo não pode viver sem o Espírito, como está escrito, né, que assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim também a fé sem as obras, né? Tem Paulo escrevendo. Então, o apóstolo Paulo diz assim: há um só corpo. O primeiro fundamento aí da nossa unidade da fé. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma só. Amém? É uma só, um só corpo. Agora, o corpo não vive sem o Espírito, porque se não tiver o Espírito Santo de Deus, então esse corpo é morto. A igreja deixa de ser um organismo vivo e passa a ser apenas uma instituição religiosa. E isto não é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o fundamento da unidade da nossa fé diz que há um só corpo, o corpo de Cristo, espalhado em toda a face da terra, né? Este corpo é formado por todos aqueles que nasceram de novo, que nasceram da água e do Espírito, todos aqueles que se arrependeram, que se converteram, que confessaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas este corpo precisa do Espírito. Portanto, o Espírito que a igreja recebe é único e exclusivo, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus se une com o corpo, né, o corpo ganha vida. E aí a igreja vive numa só esperança. Aleluia, glória a Deus. Porque a igreja vive numa esperança da vocação, querido. É o que está escrito lá em Apocalipse: o Espírito e a noiva dizem: vem, vem, Senhor Jesus. E quem ouve também diga. E o texto de Apocalipse termina dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Há um só corpo, assim também há um só Espírito, glória a Deus, e há uma só esperança. Então a igreja vive na esperança da volta iminente de Cristo. Para quando? Para agora, para esse momento. Amém? Mas enquanto o Senhor não vem, a igreja também crê que há um só Senhor. Ou seja, a igreja serve apenas e exclusivamente ao senhorio do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, entendeu? Ele é o nosso Salvador, e nós não podemos servir a dois senhores. Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança. Nós, a igreja, esperamos a volta iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como também, querido, há um só Senhor, aleluia, e há uma só fé. Isso aqui é importante a gente começar a compreender, querido, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma fé, tem de fé em Deus. Isso é importante a gente compreender, porque muita gente tem fé na fé, muita gente tem fé na oração, né? Muita gente tem fé no pastor, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo tem uma só fé, a fé em Deus. E é importante compreender isso aqui, porque se eu tiver fé em si, na oração, eu vou estar fazendo disto provavelmente um oráculo mágico. A igreja, ela ora porque ela tem fé. A igreja tem fé em Deus e por conta disso ela ora. Mas nós não podemos fazer da nossa oração um oráculo, né, de feitiçaria.
de acreditar porque nós falamos as palavras certas, as palavras do modo certo, que nós recitamos a oração da maneira correta, que a coisa vai acontecer. Não, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, e a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável. Portanto, a nossa fé não é fé na fé, a nossa fé não é fé na oração, a nossa fé não é fé, querido, no pastor, a nossa fé é em Deus. E por termos fé em Deus, nós oramos. Por termos fé em Deus, nós temos esperança, porque a fé é o firme fundamento. Eu sei que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, e por duas coisas que é impossível, que Deus minta e a promessa não aconteça, porque Ele é o autor sobre todas as coisas, o seu nome e a sua palavra. Portanto, a igreja tem fé em Deus. Coloque sempre isso no seu coração, tenha fé em Deus, amém? Então nós temos um corpo, este corpo recebe o Espírito Santo único e exclusivo. A igreja não recebe, não há dois Espíritos. Muita gente confunde, quando a Bíblia fala os 7 Espíritos de Deus, ela está falando da plenitude. Espírito de conhecimento, Espírito do temor do Senhor, Espírito da verdade, Espírito da justiça, é o Espírito Santo, amém? É um só, é o Espírito de Deus. A igreja não recebe outro Espírito. Se tiver outro Espírito, então, aí já não é mais, aí já é uma igreja possessa, entendeu? Então, o único Espírito que a igreja recebe é o Espírito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é um só. Então, nós temos uma só esperança, nós temos um só Senhor que servimos, nós temos uma só fé, aleluia, glória a Deus. E aí nós temos o quê? Um só batismo, glória a Deus. Nós somos batizados no corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. Nós somos batizados a esse batismo que nós recebemos. Jesus falou com os apóstolos assim, ó, João batizou com água, mas vós sereis batizados, vós batizarei com o Espírito Santo, aleluia. A igreja recebeu o Espírito Santo, esse batismo poderoso, que nos reveste de poder e autoridade, aleluia. E fechando a unidade da fé, né, os princípios da unidade da fé, nós temos que há um só Deus e Pai. Então a igreja não tem 3 deuses, né? Quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é um só. Quando a gente fala Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não são 3. Quando a gente fala sobre a Trindade e a triunidade de Deus, nós estamos falando de um único Deus, o único Deus que nós servimos, o único Deus, querido, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Quando você encontrar, né, em qualquer lugar, pessoas que professem esses fundamentos da fé, amém? Esses fundamentos nos unem. Nós somos um só corpo, nós recebemos um só Espírito, nós clamamos, temos uma só esperança, que é a volta iminente do nosso Senhor Jesus Cristo, e enquanto Ele não vem, nós trabalhamos para um único Senhor, aleluia, um único Senhor. Nós temos uma única fé, a fé em Deus. A nossa fé não é em outra coisa, não é em outra pessoa, nossa fé é em Deus. Nós somos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo que recebemos, aleluia, e nós servimos. Nós temos um único Deus Criador, aleluia, glória a Deus. Olha, hoje foi um pouco comprido, mas eu demorei bastante de fazer esse vídeo. Eu quero que você compartilhe com seus irmãos, com nossos irmãos. Nós estamos nessa campanha, nós vamos caminhar até que todos cheguemos a essa maturidade, até que todos compreendamos que devemos viver para o louvor da glória de Deus, até que todos, queridos, até que todos conheçamos quem é Jesus. Quando nós falamos assim, olha, o Deus vivo e verdadeiro é Jesus, querido. Quando você conhecer que Jesus é o Deus vivo e verdadeiro, quando você conhecer que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o nosso Deus, o que a Bíblia fala, o Deus invisível, Ele se tornou visível na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a expressa imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Quando você conhecer quem é Jesus, aleluia, nós vamos andar em unidade de fé. Que Deus em Cristo abençoe. E nós estamos na campanha em 2022, até que todos cheguemos. A paz de Deus seja com todos nós. Amém, queridos?